2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oi, gente, vocês já estão aí? Olha só, vocês sabem por que eu estou contando? Porque hoje nós vamos descobrir o nosso sistema de numeração decimal, tá certo? O indo-arábico. Só que antes disso, nós vamos ver esses números de outra maneira, sabia? Preste atenção. Hoje eu vou contar a história de vocês de algo que aconteceu há muito tempo atrás, está aqui na Bíblia. Você sabia que Deus, ele também usou números para que pessoas fossem salvas? Pois é, eu vou contar para vocês a história de Noé. Deus havia visto que o mundo estava a terra estava muito corrompida. E eis que ele fala com Noé, preste atenção. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os fareis perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de ciprestes. Nela farás compartimentos e calafetarás com betume, por dentro e por fora. Deste modo a farás. De 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo e um segundo e um terceiro. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo do céu. Tudo que há na terra perecerá. Aqui conta a história de Noé. E conta como Deus é maravilhoso, gente. Deus, ele viu que as pessoas estavam corrompidas. Então ele resolveu mostrar a Noé em forma de números o tamanho da arca que Noé iria construir. E naquele tempo, as pessoas não levavam Noé a sério. Sabe por quê? Porque naquele tempo não chovia. A água ela minava do chão. Então Noé dizia que ia ter um grande dilúvio. E muitas vezes Noé foi ridicularizado. As pessoas só riram de Noé. Mas tudo que Deus faz, Deus cumpre. E Noé fez algo fantástico. Com todos os números que Deus havia dado para ele, Noé conseguiu construir a arca que salvou sua família. E sua família, depois de salva, conseguiram agora povoar o mundo. Eu espero que você tenha gostado da nossa história. Viu como os números são importantes? Pois é, como eu falei para vocês, hoje nós vamos conhecer o sistema de numeração indo-arábico, o nosso sistema. Mas por que será que ele tem esse nome? Primeiro, esse número, ele foi primeiro, não é, pensado pelos hindus. E depois foi aperfeiçoado pelos árabes. Por isso que ficou o nome indo-arábico, tá certo? O nosso sistema de numeração é composto por 10 números. Ou seja, nosso sistema de numeração tem base decimal, tá bom? Nós temos 10 algarismos. E esses algarismos, eles não se repetem. Vamos contar comigo? Ó, vamos lá. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 algarismos. Com esses 10 algarismos, nós conseguimos construir os numerais. Os algarismos até 10, eles são finitos. Ou seja, eles não se repetem, eles têm fim. De 0 a 10, os números são finitos e são chamados de algarismo. Quando nós começamos a formar com esses 10 símbolos, nós conseguimos formar vários numerais. Então, a partir do 11, nós não temos mais algarismos, nós temos numerais. E eles são infinitos, tá certo? Nosso sistema de numeração, ele traz a ideia de adição, igualmente dos maios, dos romanos, tá certo? Mas também ele é posicional.
de acordo com a posição que o número está, ele tem um valor diferente. Ele também é multiplicativo, porque tem ideia de multiplicação. E ele é decimal, porque faz agrupamentos de 10. Mas vamos ver isso na prática? E novamente, lá vem eu com essas ovelhas, né, gente? Sabe por quê? Porque eu sei que você tem uma ovelhinha dessa em casa. Porque eu entreguei uma ovelhinha dessa a vocês naquela aula lá de matemática que nós tivemos presencial, lembra? Olha só, gente. Então, como eu falei para vocês, vamos por ordem. Fiz as minhas anotações aqui e vou olhar, tá? Você também pode estar anotando isso. Eu falei para vocês que o número, a construção do número nosso indo-arábico, ele é posicional, certo? Por exemplo, preste atenção. Aqui eu tenho quantas ovelhas? Uma ovelha. Vamos anotar ali no quadro? Chega mais perto, vem cá. Agora que você está bem pertinho, bem próximo, vamos observar. Eu falei para vocês que nosso sistema de numeração ele é posicional, tá? Vamos ver que número é esse? 124. Ele é posicional, mas ele também é aditivo. Por quê? Porque nós agrupamos os números de forma adicional, somando os números para formá-los, tá? E aqui ele é posicional. Esse número 1 aqui, ó. O 1, ele vale quanto aqui? O número 1 aqui, ele vale 100. Então, este número aqui, ele é centena. O mesmo número 1, ó, o mesmo algarismo 1 aqui, para formar o número 18, ele foi colocado em uma posição diferente deste, tá? Este numeral aqui, formado pelo algarismo 1, ele nos mostra que a posição do número 1 agora mudou. O 1 aqui, ele está valendo 10. Então, o 1 aqui, ele vale 10, porque ele está na dezena. O mesmo algarismo 1, certo? Ele agora vale uma unidade. Então, vocês viram que de acordo com a posição do número, ele muda o seu valor. E ele também é multiplicativo. Por quê? Porque nós agrupamos de 10 em 10, para que ele forme outro número. Então, se eu tenho aqui o número 20, significa que eu tive que agrupar duas partes de 10. Ou seja, 2 vezes a quantidade de 10 é igual a 20. Por isso que ele é multiplicativo. Então, nosso sistema também ele é multiplicativo. Então, nós aprendemos que ele é aditivo, porque nós precisamos adicionar, juntar, agrupar para formar, por exemplo, eu tenho o número 10. Eu tenho que adicionar, eu quero formar o número 12. Então, eu tenho 10 mais 2 formam 12. E agora eu tenho multiplicativo, certo? Ideia de multiplicação. Por quê? Porque eu tenho a quantidade de 20, eu tenho duas dezenas. Então, eu tenho 2 vezes a quantidade, ou o agrupamento de 10, que é igual a 20. E é por isso, meus amores, que nós precisamos aprender as classes dos números e também a ordem dos números. Vamos lá? A gente não pode esquecer, nós não podemos esquecer que quando nós queremos representar o nada, nós usamos o algarismo 0, tá? O 0 representa o nada. Só que agora eu quero contar uma história para vocês bem legal. Nós vamos trabalhar muito essa questão de ordens e classes. E nós vamos usar alguns materiais como recurso pedagógico.
E um desses materiais que nós iremos usar é o material dourado. Mas para que você possa saber a importância desse material, eu quero contar uma história para você. Gente, vocês já estão aí de novo, né? Tava tão bom aqui eu brincando com esse material. Esse material é muito legal. Além de brincar com ele, você pode também aprender matemática, porque matemática é a coisa mais maravilhosa que Deus fez. Não é à toa que ele, quando Deus começou a criar o mundo, foi também numerando, não é, os dias usando numerais, usando algarismos, não é verdade? Olha só, gente. Hoje eu quero contar para vocês a história da pessoa que criou esse material aqui. O nome da pessoa é Maria Montessori. Maria Montessori foi uma mulher criada em algumas décadas muito lá atrás, tá certo? E nesse tempo, as mulheres elas não eram vistas como um ser, como uma pessoa que pudesse ter uma vida social igualmente às dos homens, tá certo? Existia um preconceito muito grande para as mulheres. Para vocês terem uma ideia, as mulheres, elas não poderiam frequentar as escolas. As mulheres, elas não podiam fazer uma faculdade. Existiam só escolas para homens. Imagine só. Que coisa, gente! Maria Montessori, além de ter o desejo, né, de ser médica, ela foi muitas vezes impedida pelo seu pai, porque seu pai queria que ela seguisse a carreira de professora, tá certo? E uma das coisas que ocorreu com Maria Montessori foi que, ao chegar no curso de medicina, no momento em que ela ia estudar o corpo o humano, e era proibido, porque naquela época as mulheres elas não podiam exercer essa profissão de médica, justamente por isso, por não poder visualizar a anatomia humana, tá bom? E outra coisa interessante, Maria Montessori, ela começou a trabalhar, não é? Deu seus primeiros passos na medicina, e o que lhe chamou a atenção foi a parte de psiquiatria. E aos 28 anos, ela defendeu no Congresso Nacional de Médicos que o maior atraso das crianças era porque não tinham recursos pedagógicos, não tinham materiais para manuseios, principalmente na educação especial. A educação especial era chamada naquela época as crianças que precisavam de atendimento especial, tá certo? Que tinham dificuldades na aprendizagem. Maria Montessori também estudou pedagogia, foi uma grande pedagoga, além de médica, tá? E ela construiu esse material que nós temos ele, que vocês têm em casa eles. Ó, esse material aqui, material dourado, foi construído por Maria Montessori para crianças especiais, primeiramente para crianças especiais, tá? Pessoas que tinham baixa visão também se utilizaram desse material. Ela começou a confeccionar também o alfabeto móvel, tá certo? E as letras para que as crianças pudessem manuseá-las. Ela utilizou-se também muito de atividades que nós conhecemos hoje como atividades grafônicas ou grafofônicas, certo? Que é exatamente aquelas atividades de tracejos. Então, Maria Montessori talhava, pedia para os profissionais, os carpinteiros, talhar o nome das crianças para que elas pudessem, mesmo sem a visão, elas pudessem sentir os nomes delas na tábua e assim elas pudessem transcrever depois, já que elas tinham aprendido toda a coordenação do seu nome. Esse material aqui dourado é um ótimo material, ele é excelente e foi criado com muito amor por essa médica. E eu espero que nós possamos tirar grande proveito desse material. E agora eu quero ensinar para vocês o que cada material desse representa. Por exemplo, nós temos aqui esses cubinhos, tá? Os cubinhos menores. Você tem esse material dourado, você pode parar esse vídeo e pode buscar. E aí, você já está com ele em mãos, seu material dourado? Então, esses cubinhos menores, nós chamamos eles de cubinhos. Ele conta as unidades, tá? Nós sabemos que as unidades, ela vai de 1 até 9. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Separa aí 9 cubinhos. Nós temos 9 unidades.
Se eu adicionar mais uma unidade, nós vamos formar 10. Então, nós vamos ter uma dezena. Só que aí, nós temos agora a barra. A barra, ela vale 10, tá? Ela vale 10. Então, se eu tenho 10, uma barrinha vale 10. Se eu agrupar 10 barrinhas, vamos contar 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. 9 barrinhas eu tenho 90. Eu tenho 9 dezenas, porque uma dezena ela vale 10. A partir do momento que eu agrupar mais uma dezena aqui, ela vai deixar de ser dezena, vai passar a ser centena. Então, nós temos outra forma de mostrar as centenas, que é nós temos os cubinhos, as barras, e aqui nós chamamos de placa. Na placa, nós temos uma centena. Nós temos o agrupamento de 100, tá certo? Se eu fizer essa mesma coisa, pegasse até 9 placas, nós iríamos ter 900, porque cada plaquinha tem 100. Então, 900. Eu teria 9 centenas. Mas se eu agrupasse mais uma centena, nós teríamos um milhar, não é? Nós teríamos 1000. Nós teríamos 1000 cubinhos. E 1000 cubinhos é representado por um cubão, que eu não tenho aqui em mãos, porque esta caixinha ela é menor. Mas tem pessoas que compram a caixa de material dourado maior, então vem o cubão, que parece um cubo, tá? É igualzinho a esse, só que tem várias partes de 100, tá certo? Nós temos um cubão. E nós vamos trabalhar muito com esse material, tá certo? Iremos fazer muitas atividades. Eu gostaria que você formasse aí para mim o número 132. Como eu posso formar esse número? Plaquinha 100, 3 barrinha, 30 e 2 cubinhos, 2. Vamos lá. Agora você pode formar o número 202. Você vai precisar de quê? Uma plaquinha, 2 plaquinhas, 202, 2 cubinhos. Agora, eu quero que você forme o número 41. O número 41, nós vamos precisar de 4 barrinhas. 10, 20, 30, 40 e 1. Eu tenho certeza que você vai conseguir fazer muitos agrupamentos assim. Então, nosso sistema indo-arábico, ele também é um sistema de agrupamento, certo? Quando eu falei para vocês que ele era multiplicativo, também por conta disso, ó. Se eu tenho 10 e 10, eu tenho 2 vezes uma dezena. Então, 2 vezes uma dezena, 2 vezes 10 é igual a 20. Como eu represento esse material dourado? Com 2 barrinhas, certo? Quando você está em uma fila de um banco, uma fila de uma casa lotérica, uma fila de uma loja, você está também trabalhando a posição. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, não é verdade? Então, nossos números também são posicionais. E ele muda de acordo com a posição que ele está. Então, por isso, nós precisamos aprender as classes dos números. Só que antes disso, eu vou mostrar para vocês outro recurso que nós iremos utilizar nas nossas próximas aulas. E agora, eu vou mostrar para vocês outro recurso pedagógico que nós iremos utilizar em nossas aulas, que é o ábaco. O ábaco, ele foi criado lá na Mesopotâmia, só que foi aperfeiçoado pelos chineses, tá certo? E aqui nós temos as classes bem divididas. Nós temos aqui, ó, centena, dezena e unidade. Esta é a primeira classe, tá? Aqui nós temos a segunda classe, que não tem todas as classes, porque esse ábaco ele é pequeno, tá certo? Aqui nós só temos unidade de milhar, dezena de milhar
e o próximo seria centena de milhar. Na próxima aula, eu vou estar mostrando para vocês o nosso quadro de valor e lugar, que eu irei construir, tá certo? Para mostrar para vocês, para a gente fazer manipulação de números. Por exemplo, se eu fosse representar agora no ábaco o número 12, ó, o número 12, aqui é a unidade, aqui é a dezena. 12. 12, número 12 tem quantas dezenas? Uma dezena. Quantas unidades? 2. Então, quando eu junto uma dezena mais duas unidades, eu tenho um número 12. Nossa atividade, ela está bem legal, certo? Nós vamos começar, tem uma parte da atividade que nós iremos terminar, certo? Que fala do conteúdo da terça-feira, que é sobre o sistema de numeração de outros povos. Ficou lá faltando alguma coisa para a gente fazer, tá? E tem atividade que nós vamos fazer aqui, ó, com ábacos, para que vocês possam saber utilizar, tá certo? Só que antes disso eu vou mostrar para vocês como nós iremos fazer, tá bom? E aí, nós precisamos aprender como utilizar e como ler esses números. Os números, eles são divididos em unidade, dezena, centena. Aqui são números de até, são algarismos de até 3 números, tá? Por exemplo, eu vou formar aqui o número 1. Então, 1 é uma unidade. Eu vou formar agora, vou colocar aqui 2 dezenas. E aqui 3 centenas. Então, nós vamos ler 321, tá? Se eu colocasse o número agora 53, 53. E se eu colocasse aqui, ó, 1322, ó. Uma milhar, 1322. Nós estamos organizando esses números em classe. Essa aqui é a primeira classe. Essa primeira classe, que tem as unidades, dezenas e centenas, nós chamamos de classe das unidades simples. Essa segunda classe aqui, que é da unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar, nós chamamos de classe das unidades dos milhares, tá bom? E tem outras classes que nós vamos aprender nas próximas aulas, tá certo? Nós temos uma atividade bem legal para a gente fazer. Eu espero que você faça com muita atenção. Então vai ser bem legal. Beijo para vocês.